Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo de webinar. Aqui, nesse momento, são 19 horas e 19 minutos. Nós estamos aqui iniciando essa explanação do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão da Lei Federal 15.042 de 2024. E nós temos hoje aqui a presença do Vicente Coelho. Vicente Coelho, que é engenheiro de produção também, mestre em ciências ambientais, já atua no Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão há algum tempo, há cerca de quase 20 anos no mercado de carbono brasileiro, auditor de carreira, uma das maiores autoridades do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão atualmente, hoje. Tem vários trabalhos, já ajudou muitas empresas, muitas organizações a conseguirem suas certificações, a validarem seus certificados, a preparar seus inventários organizacionais. Tem uma carreira fantástica aí. Vicente, seja bem-vindo. É uma satisfação enorme estar aqui com você. E aí, quero fazer uma pergunta assim, bem pontual. Por que, ao seu ver, que depois de quase 20 anos, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão agora vai literalmente engatilhar e acelerar? O que tem de diferente aí? Seja bem-vindo. Boa noite, Joel. Boa tarde, bom dia para quem estiver assistindo a webinar, né? Em outros momentos. Uma das questões mais importantes, o pessoal agora tem muita crítica, até política, em torno da carbono, está em meio a COP30, agora em 13 de novembro, estamos em meio a COP30, e tem muita discussão política, a favor, contra. E como auditor de carreira, a gente sempre entende que tem leis que pegam e leis que não pegam, leis que funcionam, leis que não funcionam. Isso sempre é uma coisa que, por mais que seja uma organização que queira cumprir todas as leis, né, tem um alto grau de maturidade em compliance, tem certas leis que as organizações cumprem assim meio cara crachá, comprovar que tá certo e vai. E eu acredito que o mercado de carbono é um pouco diferente, vai ser uma lei um pouco mais estruturada, vai ter exigências um pouco mais concretas, né? E não é por causa dessa COP, na verdade, né? Até podemos conversar sobre essas questões políticas, mas não é por causa dessa COP, mas é por causa dos alguns mecanismos internacionais, dentre eles, principalmente, um mecanismo do mercado comum europeu, chamado CBAM, que é Carbon Border Adjustment Mechanism, que é um mecanismo de ajuste de fronteira baseado em carbono, que a partir de 2026 começa a cobrar que os produtos colocados na União Europeia tenham ali uma medição de carbono, quanto carbono tem no produto. E dependendo dessa quantidade de carbono, vai ter uma tarifa de importação, né, diferenciada. E começa ali com aço, cimento, produtos químicos, fertilizantes, mas vai, ao longo dos próximos anos, pegar todos os produtos. Então, na verdade, o que está puxando o mercado de carbono a acontecer é esse mecanismo da União Europeia, e que exige ali uma contabilidade um pouco mais precisa, né? Isso é por isso que eu acredito que está pegando nesse momento. Tá, então, a União Europeia ela tá induzindo essa atração do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão. Mas a gente sabe que o mercado norte-americano, o mercado dos Estados Unidos ainda não regulou o seu mercado. E nessa conjuntura global aí, como é que está o Brasil nesse sistema aí? Isso, os Estados Unidos com certeza é um player muito forte em mercado, seja qual mercado a gente for olhar, né? Mas, por exemplo, hoje um dos países com maior industrialização no planeta, a China, já é um mercado regulado, na verdade é um mercado regulado e o mercado mais maduro que tem, né? Hoje a maior parte dos projetos de carbono do planeta são do mercado chinês, né? A China está bancando todo o desenvolvimento de tecnologia de carros elétricos, muito com projeto de carbono, de eficiência energética com projeto de carbono. A Índia já regulou, tá? E mais de 80 países, junto com o Brasil, estão regulando. Né? Então, esse movimento está acontecendo agora. Os Estados Unidos é um país que tem uma organização um pouco diferente, mas o estado da Califórnia, que é um estado altamente industrializado, também já se regulou. Então, ele conta, né, o mercado da Califórnia como um comprador e com obrigações também ligadas ao carbono.
né? E isso coloca esses mercados internacionais, coloca uma vertente muito importante, porque, na verdade, que é uma coisa que o Brasil precisa ficar muito atento. Então, né, durante esse momento de COP, tem notícias boas e notícias não tão boas, né? Todas, talvez, até dentro de um esperado, mas para o Brasil, nessa conjuntura, ele já entendeu que precisa ganhar materialidade, ganhar qualidade naquilo que está fazendo a nível de serviço, para comprovar suas emissões e seus créditos de carbono, né? Então, a conjuntura do Brasil é essa. O Brasil pode ser um dos maiores players, mas precisa ganhar essa maturidade que não é engenharia de papel, é uma engenharia de fato. É algo aplicado, literalmente, né? Uhum. Eu entendo. Mas, assim, a gente sabe que o Brasil vem com a sua lei federal 15.042, e aí ela tem vários detalhes ali, mas dentro desses detalhes, das minúcias da 15.042, na sua opinião, qual é o principal ponto, ou melhor, quais as principais, os principais detalhes que o empresário tem que se atentar para ele não cair numa situação delicada financeira e juridicamente? Isso, inclusive, é uma das principais mensagens, uma das principais notícias da COP agora. O Banco Bradesco e o BNDES criaram estão buscando uma certificadora que vai bem de encontro nesse que é a principal falha hoje no mercado, que é realmente atingir materialidade, né? São os processos que a lei ela aponta que são coisas que estão no texto da lei, que já está dentro de um mercado constituído internacionalmente. O Brasil é signatário de várias normas internacionais, da ISO, né, International Standard Organizations, e que são esses processos para determinar quanto uma empresa precisa compensar em carbono, quanto um projeto consegue gerar de crédito de carbono, são de validação e verificação para garantir a materialidade, para garantir que aquela quantidade de carbono que ele deve, né, na contabilidade dele compensar, né, ou o carbono que ele gerou enquanto ativo, que deve vir um ativo que é dinheiro, né, está correto. Ou seja, o principal risco, qual que é o principal desafio? A partir do momento que é obrigatório, não é mais voluntário, né, você dizer o número correto, né, a materialidade de quanto a tua organização está devendo, quanto dinheiro você está criando com aquele projeto, é uma questão que difere entre você ter um sucesso ou fraude, né? E para isso exige qualidade de monitoramento, né? Reduzir margem de erro também tem um custo, né, num projeto. Então, tudo isso aí exige uma gestão refinada. Não é aquela questão de vou chamar um consultor uma vez por ano. Exige uma gestão refinada, baseada em números, para tomada de decisão, porque a gente está falando de dinheiro. Se você errar em declarar quanto você deve, você está correndo risco de multa, fraude, né? Prisão principalmente se os créditos transitarem internacionalmente, né? Porque daí entra em evasão de divisa. Então, criar dinheiro, imprimir dinheiro, são crimes financeiros, né? Então, é perigoso. Né? Então, assim, nessa conjuntura da 15.042, a margem de erro tem um custo, e esse custo, uma consequência altíssima. Seria nesse sentido. Isso. O errar tem uma consequência altíssima. A margem de erro, você pode trabalhar ela a seu favor ou contra você. Daí é uma questão de custo. Veja, você ganhar precisão exige um controle mais forte, né? Equipamento, dependendo de cada cenário, é uma coisa, você implantar tecnologia de monitoramento, sensores, daí você vai ganhando precisão. Isso tem um custo, essa precisão, certo? Tem um custo. Então, o grande desafio nesse momento, Vicente, eu acho que é definir quanto investir em monitoramento para ter essa materialidade. Exatamente. E quando é necessário, porque, na verdade, tem certos momentos que você assumir uma margem de erro um pouco maior pode ser bom também. Porque, como não cometer fraude com isso? Porque, beleza, você calcula a tua emissão. Deu 1.000, uma margem de erro de 20%.
Então, você não consegue declarar 1.000. Você tem que ser conservador. Tem que dar 1.200. Se você tem que compensar 1.200, tem um custo. Você compensar 1.000, tem outro. Só que se você não tem materialidade para afirmar com certeza que você tem 1.000, você tem que investir. Então, qual custo é menor? Investir mais em monitoramento ou compensar um pouco mais? Isso é uma matemática fina que muda dia a dia no mercado. Não dá para fazer isso com planilha de Excel com consultoria uma vez por ano. O cara tem que tomar essa decisão em tempo real. É real time, entendeu? É isso. Essa é a questão. Entendi. Mas aí, nesse caso, então, não é nem um excesso de materialidade, mas também não pode ter uma pobreza de materialidade. Tem que encontrar essa linha muito tênue aí entre materialidade e custo de monitoramento. Exatamente, cada caso é um caso. Por exemplo, assim, uma transportadora que tem lá 500 carros, 1.000 carros, 2.000 carros, certo? Muito a diesel, tem um processo aí constante de substituição de frota. Dependendo como for, investir um pouco em materialidade no controle de emissões da frota pode ser interessante, viável, interessante, né? Agora, por que ela vai investir em controle de materialidade e dos ar-condicionados dos escritórios dela? Às vezes não tem faz sentido, né? Faz sentido. Agora, um grande prédio comercial com redes de ar-condicionado, ou várias redes de ar-condicionado próprios, né? Ou câmaras frigoríficas, aí já vale a pena investir. Tipo, cada caso é um caso. De um atacarejo, de uma grande loja, uma grande rede de varejo. Uma rede de colégios, escolas, tem muito ar-condicionado. Imagina quantas salas tem numa rede de escolas, sabe? Então, quantos ar-condicionados? Então, ali já vale a pena investir num processo mais nem que sejam procedimentos mais adequados de controle e manutenção para trazer números mais finos, porque ali pode ter um risco em potencial. Mas pensa que esse valor, ele é um valor de mercado. Né? O quanto vale a pena investir em monitoramento contra compensar uma emissão é sempre uma decisão de mercado, porque o preço do crédito de carbono varia e o preço da tecnologia de monitoramento varia. Então, é uma decisão em tempo real. Então, assim, a questão da compensação dos créditos, elas são muito relativas quando você olha para o preço do monitoramento versus o preço da compensação, certo? Mas aí nós temos aí no meio de toda essa conjuntura os CBS e os CRVS. Explica um pouco para o nosso ouvinte, para a nossa audiência, qual é essa diferença desses ativos aí e como que vai funcionar essa compensação via CBE, via CRVE, porque na cabeça de quem está fora do mercado, ele gera uma dúvida do que é um CBE e um CRVE, porque são coisas muito similares ao outro. Explica para a gente aí. Exato. Então, e esse tema, principalmente o do CBE, tem muita conexão com as notícias que estão saindo da COP agora, né? Que o pessoal fala, não teve muita aderência, mas dos 160 e poucos países que estão dentro do acordo de mudanças climáticas, se não me engano, até o início da COP, 120 tinham entregado as suas contabilidades anuais de emissão e suas metas. 120, era uma grande maioria. O que significa isso e o que isso tem a ver com o CBE? CBE é um título que o governo vai emitir, que o governo vai controlar e vai ser utilizado para tentar regular preço dessa compensação e as metas de emissão. CBE é a cota brasileira de emissões. Da onde é que vem essa cota? Ela vem da contabilidade nacional, que é realizada pelo governo, versus a quantidade de crédito de carbono que o governo está gerando, recebendo, ele vai ter ali e as metas, ele vai ter ali uma quantidade de emissão de CO2 que o Brasil pode ter. E vai distribuir parte dessas cotas parte dessas CBEs, né, vai distribuir em segmentos, em indústrias, né, em diversos tipos de segmentos de negócio. Então, isso tem um preço. Né? Vai ter um preço, isso vai ter um ativo de valor.
Dependendo, então, as empresas que estiverem acima de 25 mil, que vão ter obrigação de compensar, vão poder compensar em CBS, né? De novo, a depender do valor desse CBE, ela ajusta aquela questão do monitoramento dela. O CRVE é uma forma, as iniciativas das empresas, talvez até dessas mesmas indústrias, de comprovar a partir das suas reduções ou projetos, né, projetos que ela financia, que ela patrocina, o que ela mesmo implanta dentro do seu processo para gerar melhoria e eficiência, não apenas do ponto de vista do carbono, mas eficiência produtiva de uma forma geral, ela pode gerar esse outro tipo de ativo que é o CRVE, que é o Certificado de Redução e Remoção Verificada. Tá? E o que significa isso? Isso significa que esse é um valor de mercado que vai estar transitando por fora do principal ligado pelo governo, vai ser quase uma moeda, mas que ele vai ter o mesmo poder de compensar o resultado. Então, se você tem 25 mil, baixou para 5, então, às vezes, vamos dizer assim, o mercado está, o Brasil está negociando o CBS a 15 dólares, 20 dólares, 30 dólares. Outra mensagem importante que talvez a gente pare de falar em dólar, tá? Porque é outra mensagem importante. China, Alemanha, União Europeia, vários desses países aceitaram, agora na COP30, é uma notícia importantíssima da COP, aceitaram que existe um método integrado para cálculo de carbono. E isso vem dentro de uma iniciativa de tentar colocar a B3 como um dos principais mercados de negociação de carbono. Então, talvez a gente comece a falar mundialmente de crédito de carbono em reais. Tá? Hoje falamos em dólares. Mas digamos que esses CBS estão sendo negociados em uma faixa de 10 dólares, 15 dólares. Mas aquela empresa teve uma iniciativa onde ela consegue ter um bom retorno negociando a 8, a 10, ou seja, ela está compensando, colocando no mercado, ou tem um projeto que ela comprou por um crédito mais em conta. Ou seja, tem um mercado livre, não é uma compensação como se fosse tributária pura e simples, entendeu? É onde então, assim, Vicente, só para tirar uma dúvida do empresariado, o nosso CBE, ele vai ser tal qual um CBAM da União Europeia para poder... Não. Qual é a diferença dos dois? Tá. Boa pergunta. O CBE, o CBAM, o CBAM é um mecanismo de fronteira. Tá? O CBE e o CRVE, eles têm a mesma visão do crédito de carbono. Eles equivalem a 1 tonelada de carbono. A 1 tonelada de carbono. Então, se o seu produto, para chegar na Europa, emitiu 1 tonelada de carbono, mas você tem um CRVE, você compensa e ele entra como se fosse pegada zero. Ele fica no zero. Você está devendo 1, creditou 1, é zero. Então, net zero. Net zero. Ele emitiu para chegar lá, mas você retirou de algum lugar para colocar lá. Então, ele chega lá com uma pegada zero. Se a pegada é zero, vai ter a tabela do CBAM, ele vai pagar a tarifa baixa ou tarifa zero. Se a pegada é alta, vai pagar uma tarifa alta. Então, isso faz com que o empresariado brasileiro que exporta para a União Europeia, principalmente, tenha um olhar mais especial. Mas e aí, nesse segmento entre logística e indústria, a logística também está inclusa nesse processo que vai chegar até o CBAM? Sim, porque aquela tonelada daquele produto que chegou na União Europeia, para chegar na União Europeia, também foi transportado. Então, conta todas as emissões de toda a cadeia produtiva. Então, conta o carbono desde quando ele foi produzido, desde quando o tipo de material que foi usado, o tipo de minério, a fábrica, ele vem acumulando carbono nele. Certo? Entre etapas, ele é transportado. E um dia ele chega na Europa, também vai ser transportado. Então, toda essa contabilização, a gente sabe quantas toneladas tem por cada quilo de produto. Então, por que começa com aço, produto químico e cimento? Que são os principais de indústria de base.
Ou seja, se a indústria de base, a Vale, já está calculando quanto que ela tem de carbono numa tonelada de aço, quanto que ela emite para a atmosfera para gerar uma tonelada de aço, e aí ela já está considerando desde a mineração até o transporte do minério de ferro, e daí a Usiminas, outras empresas já estão transformando, fazendo a fundição, transformando aquilo num ligote de metal de ferro. Ali já sabe quanta tonelada tem. Quando a indústria vai pegar aquela peça de metal e transformar, sei lá, numa maçaneta, numa faca, Tramontina da vida, já tem uma quantidade de carbono que já está presa no produto, já tem no produto. E daí tem o processo feito pela Tramontina e vai indo, vai encadeando as transformações. E daí é aquela questão. Talvez a Vale ou a Usiminas já queira vender o carbono, o aço dela descarbonizado. É. O transporte já vende o aço, ou seja, ele vai vindo net zero. Olha que legal. Quem tá com a antena ligada já percebeu que você já deu aí estratégias de redução e compensação e como colocar um novo produto na cesta aí para ele saber como que ele vai aproveitar a oportunidade. Quem está com a antena ligada já percebeu. Mas também já percebeu que quem está à frente de uma organização tem responsabilidades aí como gestor. E esse tomador de decisão aí, ele tem obrigações. O que você acha que esse gestor tem a fazer a respeito dessas obrigações aí? Porque a gente já percebe que tem as oportunidades, mas também tem os desafios, e dentro dos desafios nós temos aí alguns limites para respeitar. Como é que você vê esse sentido? Então, veja, excelente pergunta, e nesse sentido, você ainda comentando um pouco a tua pergunta, né, você fala, tem um novo produto, mas tem também, além desse novo produto, tem uma nova estratégia de precificação e um ordenamento tributário próprio. Então, além de ser uma oportunidade de já colocar um novo produto na cesta, né? Como colocar esse produto na cesta? Vem todas aquelas questões que estava falando de oportunidades. Vamos dizer assim, uma empresa de transporte começou a colocar caminhões elétricos, começa a gerar crédito de carbono, começa a usar parte desse crédito de carbono para pagar a implantação desses carros elétricos. Uma empresa trocador de calor mudou o processo, melhorou o processo, começa a usar o crédito de carbono para melhorar esse processo. Só que esse produto crédito de carbono, ele pode pegar esse produto e vender na Bolsa de Valores, na B3, no atacado, ou ele pode vender embutido no produto. Cada um deles tem uma estratégia de precificação e tributária diferente. E não tem como fazer esse tipo de regulamentação sem bom controle, onde também entra a tecnologia. Mas falando da responsabilidade, além da responsabilidade de saber, de estar antenado, de entender como o mercado funciona e de ter ferramentas para entender como o mercado funciona em tempo real, além dessa responsabilidade, que é a responsabilidade mínima de se manter sobrevivência, tem as responsabilidades do que pode matar uma empresa. É onde começa a entrar multa, sanções, né? Responsabilização civil, administrativa, penal, tá? Do administrador, da empresa. Tá? A multa não é pequena, tá? Ela pode chegar a 2% do faturamento anual, a multa. Tá? Porque lembra que a gente está falando, não é meramente o meio ambiente. A gente está falando de imprimir dinheiro. A gente está falando de fraudar a conta, contabilidade. Então, ter materialidade, ter precisão, também tem essa função. Por mais que você não queira ter uma precisão muito alta, você tem que ter uma precisão. Você tem que ter uma materialidade para não emitir uma informação falsa para o governo. Porque quem vai controlar isso aí não é o Ministério do Meio Ambiente, vai ser a Ministério da Fazenda. Vicente, algumas pessoas ainda não têm o conhecimento sobre a questão dos limites. Quando eu falo limites de emissão, não limites organizacionais, limites de emissão. Eu queria que você explicasse um pouco sobre as linhas de corte que classifica cada empresa de 0 a 10, de 10 a 25 e mais de 25, para poder a gente passar para um outro momento da conversa,
Porque é aí que o negócio vai pegar. Porque nós sabemos que o negócio tem limite, desse limite tem que sair declarações de emissões, dessas declarações o empresariado tem que comprovar a remoção ou a compensação e ainda tem que fazer essa conciliação. Então, explica para a gente aí um pouco sobre esse limite para a gente dar esse segundo passo. Então, o texto da lei, vamos falar do texto da lei e da prática do mercado, né? Que também é uma lei ambiental. Então, o texto da lei, ele coloca duas faixas, né? Quem emite 10 mil toneladas ano de carbono tem uma realidade, quem emite acima de 25 mil toneladas de CO2 ano, uma segunda realidade. Tá? Quais realidades são essas? Se uma organização como um todo, ela emite mais do que 10 mil toneladas de CO2 por ano, ela vai ter a obrigação de declarar essas suas emissões ao governo. Tá? Vai ter que emitir para o governo como se fosse uma declaração de imposto de renda, quase isso, só que relacionada a carbono. E daí onde entra a materialidade. Se ela está ali com baixa materialidade a 8 mil, 7 mil, tá? A baixa materialidade pode estar jogando ela com erro de 20% a 10 mil. Então ela fala assim, tá bom, o consultor vem aqui, olha, uma vez por ano, está em 8 mil, nem vou me estressar. Mas como a materialidade é baixa, se pedir para verificar, às vezes não consegue, tem o 10 mil, e daí entra multas por não ter emitido as declarações. Segundo, acho que deu um problema no teu microfone aí, Jesuel. Opa, desculpa. Então, só pelo fato dele não ter conseguido uma materialidade robusta, ele já está passivo de multa. Corre o risco, porque tem que existir uma verificação, existem métodos para essas verificações, então se a materialidade for muito baixa, se o quanto ele investe em monitoramento for muito fraco, e ele achar que está seguro, ele pode se dar mal ali. E nesse cenário, vamos pensar assim, mas como é que eu vou saber se eu emito 10 mil ou não emito 10 mil? Eu falo até uma questão essa é a questão teórica, a questão prática do mercado, onde entra a área ambiental. Não se preocupa com isso, porque os órgãos de licença, os órgãos de fiscalização ambiental vão ver lá mais uma lei que tem cunho ambiental e vão começar a exigir nos seus processos de monitoramento. Então, eles não vão querer saber quanto que a tua empresa emite ou deixa de emitir. Eles vão querer que você comprove que você faz o controle. Daí, tudo bem. Eles vão falar assim, você vai fazer isso uma vez no licenciamento ambiental ou na renovação da licença de operação. Daí você contrata lá o consultor, ele vem, faz um trabalho para você, daí onde entra essas 8 mil, tá aqui, 8 mil, cara, assina a anotação de responsabilidade técnica e você manda para o órgão ambiental, tá lá, 8 mil. Daí onde você está com aquela mentalidade? 8 mil tá tranquilo, não tem a obrigação de mandar para a Receita Federal, mando aqui só para o licenciamento ambiental. Uma vez a cada 4 anos, uma vez por ano, cada órgão ambiental pode exigir um pouco diferente. Só que daí onde entra esse cenário que eu estou dizendo, dependendo da tua materialidade, se entrar um fiscal ali, um Ministério Público ou algum outro processo de fiscalização, falar assim, não, eu quero ter um inventário verificado por terceira parte, ou seja, não é só o teu consultor. Quero que uma empresa de verificação e validação, um organismo independente, venha e avalie teus números. Daí o auditor vai pegar teus números e falar assim, não, mas a materialidade está baixa, tu está com uma margem de erro de 20%, tu deveria ter considerado tanto, não considerou isso, não considerou aquilo. Ele não passa teu relatório. Ou ele exige uma margem um pouco mais alta para passar esse relatório e tua conta vai para cima de 10. Só que daí, todos aqueles anos que você não passou para o governo, você já está com problema. Já tem multa por não declarar para a Receita Federal. Porque o governo federal vai usar essa base de contabilidade para lançar o CBS. Está entendendo? Essa base de que todo mundo está mandando para o governo, ele vai ler o quanto que emitiu em todos os setores, quanto que eu posso emitir em cada setor, daí quanto que eu estou tirando aqui das minhas florestas, quanto o CBL tem, ele vai emitir e botar no mercado. Entendi. Então... E tem a segunda faixa, né? Que é a faixa dos 25 mil. Né? Que é essa faixa do 25 mil, já é as organizações que elas vão ter a obrigação de compensar. Ou comprar a CBE para compensar, ou outro tipo de crédito. Mas lembra que essas são as metas de hoje. A tendência é que até 2050 seja zero.
Ou seja, emitiu acima, vai ter que compensar. Ou seja, o que é bater a contabilidade de zero? Não é emitir zero. É que tudo aquilo que o país retém, tira de carbono da atmosfera. Isso é por isso que o Brasil pode ter uma vantagem competitiva nesse sentido, que o quanto ele tira com as florestas, o quanto ele emite, tem que bater 0 a 0. Também no nosso agro, ou seja, o Brasil tem uma chance de ser net zero rápido até, e daí começar a vender para os outros poderem... Vicente, então, assim, só para contextualizar quem estiver assistindo, assim, será que eu estou dentro de tal linha? Vamos fazer um pano de fundo aqui. Uma empresa de logística que tem aí aproximadamente seus 200 carros. Ah, tá na faixa dos 25 mil. Está na faixa dos 25 mil. Uhum. Se ele entrar numa zona de conforto de utilizar somente o consultor para fazer o inventário à base de planilha de Excel, ele já está correndo um risco gigante de ser elevado acima das 25 mil toneladas. Não, e o custo também, né? Ele vai pagar mais para ter um produto pior, né? Porque daí ele vai ter que fazer todo ano, ele vai ter a obrigação de fazer todo ano, é diferente? Isso, ainda tem mais. Quem está acima das 25 mil toneladas está numa linha muito arriscada. Não, aí já não dá para trabalhar com consultoria. Já não dá mais para trabalhar com consultorias. Se ele não tiver uma cadeia documental robusta, um sistema em SaaS, ele já está fatidicamente pagando inúmeras vezes mais caro do que ele pagaria em tecnologia. Olha, ele pode até dar sorte, e pagar menos, mas a questão é que ele precisa de decisão tomada em tempo real, coisa que não dá com consultor. Mas eu nunca vi o poder público errar para menos, tá? Olha, não é nem tem consultores muito bons, é aquela coisa, é sorte, né? Às vezes o cara toma 2, 3 decisões certas e deu sorte. Tem um feeling bom, dá sorte, mas é aquela questão, não tem como tomar decisão em tempo real com um trabalho de consultoria que é feito Cara, precisa tomar decisão em tempo real. Daí o preço do mercado de carbono vai estar oscilando a cada segundo no mercado na bolsa. Tá? E daí o valor da compensação é aquela coisa. Cada erro de produção, de processo, de projeto, o caminhão começou a voltar vazio. Cara, são N situações. Se ele não tiver essa gestão na palma da mão, quando ele vai ver, ele não pode esperar fechar o final do mês para avaliar a conta, por mais que ele tenha um consultor todo mês, que já é muito mais caro que uma plataforma. Um consultor todo ano já é mais caro que uma plataforma SaaS. Mas se ele tem um consultor todo mês, que ele vai analisar. Cara, a resposta tem que ser tempo a tempo, entendeu? Tem que saber. Entendi. Então, assim, só para contextualizar o nosso ouvinte, cada líder, cada gestor, ele tem uma carga de responsabilidade. Uhum. E ele também está sujeito a penalidades. Uhum. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas penalidades, porque eu consigo visualizar assim, de maneira muito simplista que nós já falamos de sanções, nós já falamos de multas, nós já falamos de embargos, nós já falamos de crimes. Eu queria que você explanasse um pouquinho para ele entender como que isso será considerado crime quando for autuado, quando for detectado. Então, o principal crime de responsabilidade é quando tiver muita evidência de fraude, né? O que é evidência de fraude nisso daí? É número chutado, entendeu? Então, a baixa materialidade não apenas é um risco para o gestor não tomar uma decisão boa e ter que trabalhar com uma margem de erro alta, como dificuldade dele justificar por A mais B, que aconteceu. Ele emitiu tanto, não tanto mais 50%, que é o mínimo que os verificadores colocam, assim, quando a coisa é meio duvidosa. Então, é uma questão de e pensar o seguinte, a gente está falando em indústrias de base. Quando a gente fala de 2% do faturamento anual de uma indústria de base, é praticamente a margem de lucro real toda, pô. Já imaginou 2% da empresa de logística? Então, também, muito no fio da navalha, muita concorrência, 2% de uma multa de faturamento anual é muito alto. E, de novo, né, as responsabilidades, embargos de atividade. Cara, imagina, parar a atividade, parar um processo, né? Responsabilização do administrador. A gente está falando de responsabilização do administrador, claro que é aquele negócio das leis que pegam. A lei ambiental é pesada.
Ela é pesada, quase tudo é Então, crime. então, a lei ambiental ela não vai parar somente na pessoa jurídica, ela vai chegar também à pessoa física do administrador. Ele pode sofrer sanções fisicamente. Isso, a lei ambiental ela é pesada, mas às vezes é meio raro alguém ser preso por questão ambiental, é meio raro. Agora, a lei monetária financeira, os caras podem ser presos com mais frequência, ou pode até não ser preso, mas é responsabilizado, tem que pagar, entendeu? Fica devendo, fica com o nome sujo. Ô Vicente, mas assim, ó, vamos falar um pouco sobre taxas de materialidade e conservadorismo. Porque você passou por um ponto aí muito importante, né? Que pode doer muito no bolso do empresário, que é a questão das taxas de conservadorismo. A menor taxa de conservadorismo para uma verificadora é 50% a mais, correto? É. Então, hipoteticamente, nós temos aí uma empresa que ela está permeando ali próximo a 20 mil toneladas ano. No menor do deslize dela, se ela não tiver uma cadeia documental com tecnologia em RP, em SaaS, fazendo toda a conexão dela ali, se o consultor dela errar o mínimo e não colocar em conservadorismo mínimo de 20%, e quando o auditor for lá fazer a análise de verificação e validação, ela automaticamente pode sair de 20 mil para 30 ou mais? Como seria isso? Funciona assim. O erro máximo, na verdade, aceito num processo de verificação, quer seja de crédito ou de débito, é de 50%. Esse é o erro, vamos dizer, o máximo. Ou seja, se o teu processo estiver dando um erro estatístico, calculando ali o erro estatístico, você calculando o erro estatístico do teu processo, se deu 51, o verificador não assina. Só que você tem que ter muito registro. O que é a materialidade? É registro de dados, para conseguir comprovar que a tua materialidade, a tua margem de erro é menor do que 50. Qualquer coisa menor que 50, o órgão verificador já aceita. Se a tua margem... Daí onde é que entra o conservadorismo? Se os teus números são fracos, tá? E tu não tem um cálculo de erro estatístico bom, que consiga comprovar um erro estatístico abaixo de 50%, tá? Num processo grande, você já perdeu o ano. Você vai ter que refazer. Já perdeu o processo, vai ter que refazer. Se for 50%, onde é que entra o conservadorismo? Se a tua emissão deu 1.000, você vai considerar 1.500. Se deu 20 mil, você vai considerar 30 mil. Tá? E se for projeto de carbono, se você tinha a tua base lá que estava emitindo 20 mil. Você fez um projeto. Baixou para 10 mil. Baixou pela metade, 10 mil. Baixou para não confundir os números. Tava lá você tinha uma emissão de 10 mil, baixou em 2 mil. A tua linha de base verificada baixou em 2 mil. Né? Desses 2 mil, se a tua margem de erro for de até 50%, a verificadora aceita. Só que ela não vai aceitar você tirar 2 mil, que é o que você baixou. O teu conservadorismo agora vai jogar contra. É no máximo 1.000. E ela ainda vai te obrigar a reter um buffer de 20%. Ou seja, aqueles 2 mil que você gerou já não são 2 mil. Já são 800 que você vai ter líquido para vender. Então, o calcular essa materialidade é muito importante. E é uma questão assim, ó, às vezes também não vale a pena sair de 5% de erro para 1%. Às vezes não vale a pena sair de 2% de erro para 1%. Entendeu? Tudo depende. Isso depende dos números, depende da forma de precificação do produto, do valor do crédito carbono, do CBE no mercado de carbono, da capacidade dessa empresa de regular o EBITDA dela, fazendo reinvestimentos aliados ao crédito carbono, ou seja, é um monte de coisa. Então, cara, tem que... Não são decisões simples. Isso o consultor não consegue com uma leitura de um ano só para... Não é que o consultor consegue. O trabalho de consultoria não é suficiente. Exige uma tecnologia. Claro que o consultor precisa de uma ferramenta para auxiliar. Uhum.
Tá, então, assim, só para a gente passar para uma nova fase da nossa conversa. Só a empresa que não tem uma cadeia documental, que não tem uma ferramenta SaaS, ela tá sujeita a uma margem de erro que pode custar muito mais caro do que o valor da tecnologia implantada. Sim, sem dúvida. Mas inúmeras vezes mais caro. É bem mais caro. E aí eu te pergunto o seguinte: o que essas lideranças podem fazer para atender esses critérios e aproveitar essas oportunidades? Então, para atender o mercado, então, dizendo no nosso cenário, né, nós construímos tecnologia que é para atender esse tipo de cenário. Que uma das principais dificuldades que as empresas têm, geralmente, é de entrar no processo de controle. Por isso que nós desenvolvemos a estrutura de um onboarding, né, um onboarding estruturado, ou seja, fazer com que o gestor entenda aqueles seus processos críticos e como eles estão respondendo no carbono. Né? Isso é o onboarding estruturado dentro da tecnologia. Né? Outra forma, então, de como atender esses critérios, buscar resolver. Ter um marketplace de projetos de carbono, de oportunidades à disposição, que dele consiga ter agilidade. Né? E é um momento propício para a inovação, porque existe bastante recurso para essa área, tá? Para atender essa área. Tá? BNDES, organismos internacionais, apoio à inovação, agora é o momento de buscar sair na frente, tá? Nesse mercado. E é extremamente importante nunca esquecer que tem que essa plataforma, para garantir essa materialidade, para conseguir atender atender a legislação, ele precisa de transparência, precisa que esses dados sejam auditáveis, né? Porque o governo ele vai tirar de si a responsabilidade de avaliar tecnicamente isso, ele vai botar na mão de verificar, está no corpo da lei. Ele quer processos verificados por organismos independentes. Entendi. Então, assim, nós já entendemos que os processos eles serão altamente verificados, olhados detalhe a detalhe por entidade de terceira parte. Quem consegue passar por esses processos aí sem grandes problemas, usando tecnologia, pode acessar recursos de BNDES, tem muito dinheiro estrangeiro aí também que pode chegar. Essa inovação, ela pode ser custeada? Como é que você consegue visualizar isso sobre a questão de inovação, implantação tecnológica? O que você vê disso daí? Sim, consegue, sim. Existem aí algumas linhas de fomento especiais para essas áreas, né? Para justamente se adequar e sair à frente, né? E além disso, o próprio mecanismo, é sempre entender isso. O pessoal, quando fala crédito de carbono, pensa em floresta da Amazônia. Não está errado. Mas tem que entender que crédito de carbono foi um mecanismo desenvolvido para investir dentro do processo interno, né? Por exemplo, ou seja, qualquer processo que você tem hoje na tua organização, que você consiga baixar a quantidade de emissão, que seja relevante, você está gerando dinheiro para pagar aquele incremento tecnológico que você fez acontecer aquela redução. E além disso, além do próprio crédito de carbono poder ser uma garantia, um crédito para buscar o recurso mais barato, ainda existe recurso a fundo perdido, porque o negócio está num momento interessante, entende? Está no momento de ganhar tração no mercado, força motriz no mercado, necessidades de mercados, de grandes mercados. E a Econex pode ser esse parceiro para captar esse recurso também de fundos não reembolsáveis aí, para interagir, integrar e implantar desenvolvimento tecnológico dentro das empresas? Exatamente. Exatamente. Ou seja, conseguimos buscar recurso, muitas vezes a fundo não reembolsável, para implantar a tecnologia, para economizar recurso e que pode gerar um ativo dentro da própria organização, um ativo a partir de um investimento de melhoria de processo. Então, cara,
é agora, porque daqui aos 10 anos, quando a meta for zero, aí é quem está no fio da navalha e quem não está. Aí já foi. Aí é onde oportunidade de entrada. Daí perde, não só perde a oportunidade de entrada, é que se ficou para trás, vai ter que correr atrás. Vai ter que, correr atrás. Porque o teu parceiro lá na frente já está com um processo mais competitivo, está com um custo menor. Pensa, se muita gente deixar para trás, o preço do crédito carbono vai lá nas alturas. Então, o custo unitário do carbono no produto vai aumentar. E talvez essas empresas lá estejam, que são teus concorrentes, estejam comprando crédito carbono das tuas melhorias de processo. Às vezes o seu concorrente já está mais adiantado do que você. Já está aproveitando as vantagens, já estão implementando, já estão captando recursos de fundo não reembolsável para o parceiro para poder implantar e implementar o desenvolvimento tecnológico, né? Essa é a questão. Ainda mais essa é a principal responsabilidade do líder, né? Então, ainda mais quando você olha para o cenário Brasil no atual momento, com a margem equatorial, onde nós estamos fazendo a transição energética, e a margem equatorial vai ser a mola propulsora para ajudar a financiar, a fomentar esse desenvolvimento dessa transição energética. A transição energética é uma palavra muito bonita, mas poucas pessoas sabem de fato o que é isso. E a Econex, ela consegue ser parceira dessa empresa nessa transição energética aí, nessa janela de oportunidade que se abriu agora com essa taxonomia da União Europeia e a China e outros países aí, que aconteceu recentemente. Então, assim, como é que a Econex consegue entregar essa qualidade? Porque a Econex não é um organismo independente de terceira parte. Como é que ela consegue ajudar o cliente a ter sucesso nessa jornada? E essa é excelente. E é um dos principais erros, né? Até tu vê grandes veículos de comunicação nacional, e a gente fala Rede Globo e vários outros. Quando fala do net zero, né, tá pensando lá e cria-se essa narrativa, não, net zero é não queimar mais petróleo nenhum, é zero petróleo, vamos trocar tudo. Calma aí. Net zero é justamente isso que você está falando. Essa grande quantidade de petróleo, né, que vai da margem equatorial, ele vai estar, na verdade, fomentando os processos que reduzem. Por quê? Porque ele está pagando a conta, né? Ele tem grande quantidade de débito, né? Então, ele precisa comprar crédito. Então, onde é que entra a Econex se ela não é uma verificadora, não é uma certificadora? Ela entra na gestão. Porque você precisa conhecer o teu processo, onde estão as oportunidades de você reduzir. Tudo que você reduzir, hoje ainda é capaz de gerar crédito. Quando a meta for zero, você só vai gerar crédito quando toda a tua contabilidade for de zero para baixo. Mas hoje ainda você consegue colocar crédito para implantar as melhorias de hoje. Então, esse crédito aqui é um crédito que a indústria do petróleo vai estar comprando. Lá na frente, se você sabe, conforme o teu mercado, que o teu preço precisa de tantos gramas de carbono para tantos gramas de produto ou serviço, né? Você tem aquilo ali, você está na tua base de preço, tá? Você sabe que você está concorrendo com esse crédito de carbono com o petróleo. Ou seja, onde é que entra a Econex aí? É números, dados, gestão, sabe? Trazer essa informação para você saber com quem que você está concorrendo. Porque a Petrobras vai estar chegando, a indústria de petróleo também está chegando financiando grandes projetos, né? Então, você vai ou comprar esses créditos de carbono no mercado, ou vai ter que buscar projetos em áreas rurais, sítios, ou seja, qualquer. Então, a principal contribuição da Econex é de encontrar oportunidades dentro do teu próprio processo, num primeiro momento, para gerar esses ativos, para reduzir custo, tá? E para deixar a empresa preparada para o amanhã. E, num segundo momento, de trazer oportunidades de investimento em projetos. Vicente, então, assim, só para deixar bem claro uma questão na cabeça do empresário, do administrador, do técnico, do financeiro. A Econex é um sistema em SaaS. A Econex, ela não substitui o sistema operacional que existe lá. O que ela agrega no sistema que ele já tem lá para falar assim, o sistema Econex, a plataforma Econex,
ajuda a minha equipe ambiental interna ou a minha equipe de consultores externos a fazer a minha gestão de emissão? Como é que ele vai conseguir aí ter uma visão das suas emissões? Então, essa é a questão, ele vai conseguir, é justamente isso, né? Como ele vai conseguir? É o que ele vai conseguir ter a visão das emissões dele dos produtos. Essa é a questão. Porque não é a plataforma que vai gerenciar a produção ou a logística. É uma plataforma que vai gerenciar as emissões. Só que vai conseguir comprovar, por exemplo, que uma nova rota gera menos, ou gera mais, sabe? Enfim, a questão não é como, né? Não é explicar no detalhe de como é feito o processo de registro de dados, isso é no dia a dia, no detalhe, né? A questão é que é isso que ele vai ter a gestão, ele vai conseguir gerenciar as emissões dele organizacionais por produto ou por serviço. Essa é a questão, né? Então, assim, o gestor ele vai ter ali uma interface, essa interface ela pode ser ligada por API no sistema operacional dele, e ela é construída em conjunto, porque, volta a dizer e bater, a Econexis não é um organismo de terceira parte. Como é que funciona essa parte aí, Vicente? Nós temos parceria com alguns organismos de terceira parte, tá? São organismos que nos ajudam a desenvolver isso, como a BR Lloyd, a SGS, nos ajudam a elas dizem assim, ó, queremos receber o relatório desta forma, né? A gente cria esse módulo de auditoria para eles. Então, a gente consegue trazer redução de custo até no processo de verificação, porque boa parte do processo de verificação já está ali com apoio de dados, de inteligência artificial, enfim. E como o cliente vai ver, acho que talvez seja essa a tua pergunta, é de forma simples, poucos indicadores na tela, é saber mostrar olhando, opa, quanto que está reduzindo o produto e aquilo transferido em dinheiro. Só que aquilo transferido em dinheiro depende do quanto, cada cenário é um pouco diferente. Então, existe ali alguns ajustes cliente a cliente, mas a grande ideia é, para ele ficar adequado, ele ter a visão e a certeza de quanto a organização dele emitiu num período do ano, que é o que ele deve para o governo, e saber transformar aquilo por unidade de produto ou serviço oferecido, que daí está na base da precificação. Tá? Então, com essa base de precificação, ele sabe dizer quanto que foi o custo por grama de produto, né? Inclusive o custo... Ou por KM rodado, né? Quilômetro rodado, por quilograma de produto, seja qual for o produto ou serviço que ele está oferecendo. Então, a emissão por unidade de produto. Então, se ele quer precificar, ele tem que saber o quanto que está aqui, entendeu? Ele tem que saber esse número. Esse é um número que não tem como trazer, que é muito mais difícil se não tiver um sistema totalmente integrado, uma plataforma apropriada para isso, com materialidade e com a segurança de um organismo de verificação auditando praticamente em tempo real também, 24/7, né? Cara, assim, achei incrível, mas algumas empresas, Vicente, elas já têm a equipe de consultores. Alguns consultores ambientais são internos, são de carreiras internamente da organização, e outros são terceirizados, que são também consultores que acompanham a empresa há algum tempo. E aí algumas empresas falam assim, olha, nós já temos uma equipe de consultoria, não precisamos de consultoria. O que você tem a dizer sobre essa empresa que já tem uma equipe de consultoria, seja ela interna, seja ela externa? Qual é o diferencial da Econexis? Excelente, é excelente que ela tenha, porque é muito difícil entrar no sistema. Não é que o sistema seja difícil de operacionalizar, o entrar na rotina do dia a dia, o entender por que aqueles dados têm que ser controlados. Ou seja, um consultor ele só ajuda. O que a gente oferece é sistema, é tecnologia. Sem a nossa plataforma, ele tem que usar a planilha de Excel. Só que é igual você ter uma planilha de Excel e entrar no site da prefeitura para emitir nota fiscal. Tá? Você ter planilha de Excel e ir registrando em planilha de Excel entrada e saída no fluxo de caixa. Você fazer todo o DRE e toda a tua contabilidade gerencial em planilha de Excel, dá para fazer.
Dá para fazer. O consultor é bom, ele consegue fazer. A questão é que começa a aumentar, dependendo do tamanho do teu processo, começa, não basta ter um consultor, 2 consultores, vai ter que ter 20, 30, 40 consultor para fazer alguma coisa que o software faz em tempo real. Vai às alturas, né? A despesa. Mantém aquele consultor que é bom e ele é, na verdade, um líder da implementação do software pelo cliente, ajudando, ele leva a gente quer parceria com esses consultores. Quando eu falo consultor, eu estou, na verdade, errando, é o processo tradicional de consultoria sem tecnologia. Aí a gente tem que trabalhar a consultoria com a tecnologia embarcada. Então você está me dizendo que a Econex não substitui necessariamente a pessoa do consultor. Ela é uma ferramenta para potencializar o desenvolvimento, a segurança e a economia da empresa, que já tem uma equipe de consultores interno ou externo. Dependendo do grau de complexidade da empresa, ela às vezes não precisa contratar um consultor, né? Dependendo, se ela já tem um contratado, é só ajuda. Se for muito complexo, vale a pena ter um consultor. Entende? Então, mas isso é caso a caso. A nossa plataforma ela tem ali para casos mais simples, onde entra o onboarding estruturado, que ajuda, mas precisa de uma liderança. Sempre vai precisar de um líder apoiando e falando e entendendo como é que funciona aqui. A gente vai estar falando desde processos de manutenção de ar-condicionado a controle de combustível em frota, a gestão de... Cara, empresa que tem estação de tratamento de efluente grande, tem um laboratório dentro da empresa. Geralmente, né? Vai ajudar o responsável pela estação de tratamento, pelo laboratório, pô. Mas esse cara é fundamental nesse processo de implantação. A Econex ela está para a indústria e para a logística, tal qual um software de Revit está para arquitetura e engenharia, tal qual um software software de CAD está para engenharia e arquitetura. Isso, ou tal qual um ERP está para um sistema de gestão de emissão de nota fiscal. Então, recapitulando, a Econex é uma empresa de tecnologia que faz gestão, monitoramento e contabilização de gás de efeito estufa, que gera tecnologia para ajudar as empresas a fazerem a sua gestão de maneira mais assertiva, que protege principalmente a indústria logística, o empresariado e o gestor, para que ele não caia em dificuldades financeiras e jurídicas. Uhum. E além disso, dando a direção do bom caminho, né? Que é o que eu estava te falando. Claro que é muito importante a liderança não ir para o caminho errado, mas saber o caminho certo é importante. E a grande questão é que tem uma nova variável que é dinheiro, só que o pessoal está chamando de carbono. Isso é como se fosse uma nova moeda dentro do produto. Tem que gerenciar como se fosse moeda. E ao mesmo tempo é um risco e é uma oportunidade. O risco é uma oportunidade. Que legal. Vicente, eu te agradeço muito por esclarecer. Essa conversa ela vai tirar muitas dúvidas. E para você que estiver assistindo, gerou alguma dúvida, não se preocupe, pergunte, mande mensagem, mande e-mails, e nós estamos aqui para te atender da melhor forma possível. Vamos marcar uma agenda, vamos conversar, porque nós queremos ser o seu parceiro e o parceiro do seu consultor. Então, não pense o seguinte, que a Econex é um sistema operacional. Não, a Econex não é um sistema operacional. A Econex é um sistema de gestão, monitoramento e contabilidade de GE para auxiliar a sua gestão. Nós não substituímos o sistema operacional. E o sistema operacional que você tem, difícil, é rara a possibilidade dele fazer o que a Econex vai fazer pela sua empresa. Não estamos aqui para substituir simplesmente o teu consultor, nós estamos aqui para somar com a sua equipe de consultoria. E as oportunidades dentro do Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão são grandes, também são grandes o risco de problemas, multas, embargos e sanções. Então, nós temos aqui uma linha muito tênue para andar junto. Agradeço a sua atenção por estar aqui conosco nesse momento. Sei que você está buscando o melhor para você e para a sua empresa. E vou passar aqui a oportunidade para as considerações finais de Vicente. Basicamente é isso, sem nenhuma consideração mais específica.
havendo qualquer dúvida técnica também, quiser fazer uma reunião técnica para a gente entender um pouco mais o processo, identificar oportunidades, com certeza dá esse apoio e na construção de projetos para buscar fomentos. Tem bastante fomento a fundo perdido, a recursos não reembolsáveis disponíveis nesse momento e exigem uma visão bem técnica. Podemos ajudar com isso também. É isso aí. Nós somos da Econex, Vicente é diretor técnico operacional, eu sou Jesuel, também sou engenheiro de produção, atuo principalmente na parte de comercial e relacionamentos. Temos outras partes da equipe, temos parcerias com alguns ICTs para poder trabalhar o seu desenvolvimento tecnológico também, melhoria de processo, desenvolvimento de produto. Então, a Econex é uma empresa completa, tanto para a indústria ou logística. Não tenha o menor receio, porque nós estamos falando com pessoas que têm mais de 20 anos de atuação dentro do mercado de carbono. Você não está mexendo com pessoas que começaram ontem. Venha para a Econex, sabe que a Econex tem um background de técnicos, mestres, doutores e pós-doc, ICT, que está ali para somar o seu desenvolvimento e o desenvolvimento da sua equipe. Muito obrigado, Vicente. Obrigado, boa noite, pessoal, boa tarde, bom dia, um abraço e conte com a gente.